Olá pessoal, bom dia, graça e paz a todos. Domingo, 25 de outubro de 2020, mais uma vez, um privilégio de Deus poder estar aqui compartilhando com vocês mais um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje vamos continuar aquele estudo da semana passada sobre poder de Deus. Se você não viu a primeira meditação, primeira ministração desse tema do domingo passado, assista esse tema, a primeira lição, para que você possa se inteirar do que Deus está falando sobre isso. E hoje a gente vai dar continuidade sobre o poder de Deus como arma para a gente lutar nas nossas batalhas espirituais. Então, estamos estudando sobre batalha espiritual, sobre as armas de Deus para nos prepararmos, para nos fortalecer, para nos capacitar, para vencermos as batalhas espirituais do nosso dia a dia. Lá o texto base de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. E hoje a gente continua a ministração da semana passada nesse tema, a primeira arma, o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala de várias armas aí no Efésios 6:10 que estão disponíveis para cada filho de Deus, armas que estão disponíveis para a igreja de Deus, para o povo de Deus, para que possa se apropriar dessas armas e se tornar pessoas vencedoras, pessoas fortalecidas e preparadas em Deus. A Bíblia diz que a nossa batalha, a nossa arma a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, é contra o inimigo, é contra Satanás e seus demônios, usando pessoas. As batalhas que eu e você enfrenta no nosso dia a dia, seja vinda de pessoas, seja vindo da natureza, de doenças, de problemas, as lutas que nós enfrentamos, por detrás vai estar sempre a ação do inimigo que veio para roubar, matar e destruir, como o Senhor Jesus disse. Por isto, essas armas são importantíssimas. Sem essas armas, nós não vamos vencer a batalha espiritual. Então, Deus disponibiliza para cada um de nós essas armas para que a gente possa se tornar pessoas vencedoras. E eu convido você, de antemão, primeiro para convidar pessoas, compartilhar esse estudo com pessoas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com a família, se você está sendo abençoado, se você está aprendendo, se você está crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, se essas ministrações, esses estudos que tenho compartilhado, têm abençoado sua vida. Compartilhe com outros, passe para outras pessoas essas lições, para que outros sejam alcançados e sejam abençoados com a palavra de Deus. E agora vamos uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pelo privilégio de estar com vida, com saúde e poder estar compartilhando a Tua palavra com os meus irmãos, com os meus amigos, com a minha família. Senhor, fala comigo aqui, Senhor, traz revelação, Senhor, traz discernimento e fala também com os que estarão ouvindo esta palavra, aqueles que estarão assistindo, ouvindo esse compartilhar, que sejam tocados, que sejam inspirados pelo Espírito Santo, que o Senhor traga revelação a cada um, que cada um que ouvir essa meditação, esse estudo da palavra, possa compreender, possa entender e possa ser tocado pelo Senhor para a importância do poder de Deus, que possamos compreender a dimensão do Teu poder, a grandeza do Teu poder que está disponível, que está ao nosso dispor para usarmos contra as astutas ciladas do inimigo. Senhor, abençoe cada um de nós, eu aqui e o meu irmão que vai estar ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
em Efésios 6:10, como nós já vimos na semana passada, o apóstolo Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira fortaleza que nós precisamos é Deus em nossa vida, como já falamos para você. Então, a primeira coisa relevante, a primeira experiência relevante é ter Deus na vida, é um encontro com Deus, é se tornar filho de Deus, é fazer parte do povo de Deus, é se tornar um com Jesus Cristo. E isso nós conseguimos, isso é possível através da nossa entrega ao Senhor Jesus, de reconhecermos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a segunda coisa que nós estamos estudando, a segunda arma poderosa de Deus, é o poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você conhece o poder de Deus? Qual a sua experiência com o poder de Deus? O que Deus já tem feito na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, enfim. Qual a experiência que você tem com o poder de Deus? Com o poder de Deus. Queridos, o poder de Deus está à disposição da igreja. O poder de Deus está à disposição de cada um de nós. O apóstolo Paulo, também no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 19 em diante, ele fala que ele orava incessantemente pela igreja de Éfeso e também por todas as igrejas e por todos nós, para que Deus pudesse dar em seu conhecimento espírito de sabedoria, de revelação, iluminasse os olhos do entendimento dos cristãos, para que eles soubessem, conhecessem o chamado deles, as riquezas dos filhos de Deus e o poder de Deus. O apóstolo Paulo orava para que a igreja pudesse ter revelação, entendimento, olhos abertos para conhecer o poder de Deus. E que poder é esse? Ele explica aqui nesse texto de Efésios 1, 16 a 23. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o poder que o colocou à direita de Deus nos céus, acima de todo o principado, acima de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio e de todo o nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo e o colocou acima de tudo e de todos. Jesus Cristo hoje tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo hoje venceu Satanás, seus demônios, e tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E o poder que colocou Jesus Cristo, ressuscitou e o colocou à direita de Deus no céu, nessa posição tão extraordinária, acima de todo o poder, de todo o principado, de toda a força, de todo o governo. É esse poder que está à disposição da igreja. É esse poder que nós precisamos conhecer. É esse poder que Deus quer que eu e você conheça, receba, se aproprie para ser um cristão vencedor. Essa arma, o poder de Deus é tremenda, é poderosa e nós precisamos conhecer, crer e receber. Aliás, o apóstolo Paulo fala que esse poder, ele fala assim, eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria, de revelação, olhos iluminados do vosso entendimento, para que vocês creiam, conheçam e creiam no poder de Deus, que é o poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita nos céus, sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele fala que esse poder é o poder que está à disposição da igreja. Ele diz assim, para que vocês conheçam qual a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Queridos, esse poder de Deus só opera em nós e através de nós, se nós tivermos fé. Ele opera naqueles que creem. Não basta conhecer o poder de Deus. Não basta conhecer. É preciso conhecer e crer no poder de Deus. Crer no Senhor. Crer em Deus. Não adianta conhecer o poder de Deus e não acreditar no poder de Deus.
A Bíblia diz que esse poder se manifesta sobre aqueles que creem. E o poder de Deus se manifesta sobre aqueles que creem. O mesmo que operou em Jesus, para trazê-lo à terra, fazê-lo nascer da Virgem Maria. O mesmo poder que usou Jesus para operar os milagres que ele operou aqui na terra. O mesmo poder que o ressuscitou dos mortos e o colocou nessa condição acima de todo domínio, de toda a força, acima dos demônios, acima de Satanás, acima de qualquer governo, de qualquer reino. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Mas esse poder tão extraordinário só opera na vida daqueles que creem. E aí vem a pergunta: você crê no poder de Deus? Qual a sua experiência com o poder de Deus? O que ele já tem feito na sua vida? Queridos, eu tenho tido experiência nessa caminhada na minha vida de orar por pessoas enfermas. E a gente ora e a pessoa, quando a gente acaba de orar, a pessoa começa a falar do tratamento que está fazendo, dos médicos e dos remédios que tá tomando. E fala, e fala, e fala, e a gente vê que a mente dele, a fé dele, o coração dele, a visão dele, está aqui na terra. Está nos médicos, está nos remédios, está no tratamento. Queridos, se não aprendermos que a nossa fé precisa se voltar para Deus e seu poder, o poder de Deus não vai fluir em nossas vidas. A Bíblia diz que em muitos lugares Jesus não pôde realizar milagres porque as pessoas não criam. O poder de Deus não pôde se manifestar por causa da incredulidade. Teve lugares que Jesus teve que expulsar as pessoas de dentro de casa, como no caso da filha de Jairo, que tinha falecido. Jesus teve que expulsar, tirar as pessoas da casa para poder orar, para poder o poder de Deus se manifestar. Então, meu querido, minha querida, se você precisa do poder de Deus, se você precisa desse poder para capacitar você a vencer esse mundo mal, vencer a enfermidade, vencer o inimigo, vencer as tentações, vencer o pecado, se você precisa do poder de Deus, a primeira coisa que você precisa é crer no poder de Deus, senão ele não vai se manifestar. A Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta naqueles que creem. E eu falei na lição passada, Jesus falando sobre isso, ele disse que foi dado a ele todo o poder. Olha lá, Mateus 28, 18 e 20, Jesus diz assim: e disse Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos, capítulo 16, 15 a 19, ele disse assim, o Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, os sinais que ele fazia, seguirão aos que crerem. Os sinais, o poder de Deus vai operar na vida dos que crê. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse poder vai se manifestar na vida daqueles que crerem. Daqueles que creem. Você crê no poder de Deus? Meu irmão, você crê no poder de Deus? Você, pastor, você, liderança de igreja, você crê que o poder de Deus está à sua disposição e que você pode operar o poder de Deus, de que nós podemos operar o poder de Deus, fazer o mesmo que Jesus Cristo fez, e ele disse que nós podemos fazer o que ele fez e podemos fazer obras maiores. Olha João 14, 12. E eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Nós podemos fazer o que Jesus fez, e nós podemos fazer obras maiores, nós podemos trazer o poder de Deus para nossas vidas, para nossa família, para nossos negócios, para nossa empresa,
para o nosso casamento, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, mas para isso nós precisamos crer. Queridos, essa geração é uma geração incrédula, uma geração que não acredita no poder de Deus. Estou falando com o mundo, mas estou falando com o povo de Deus também. O povo de Deus também, a fé é muito pequena, é muita incredulidade. A gente prega, mas não acredita no que prega. E Deus não pode operar. Deus não pode operar o seu poder, porque não existe fé, não há fé. Deus só opera naqueles que creem. Mas eu quero hoje, agora entrando no tema de hoje, eu quero hoje compartilhar. A Bíblia diz que a fé, lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala, Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia tem para falar sobre nós, sobre o poder de Deus? Vamos ver o que a Bíblia tem, e eu oro para que os textos que vamos ler possam trazer fé ao seu coração, possa despertar a sua fé para você usar o poder de Deus. Amém? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Em Jeremias capítulo 10, versículo 9 a 13, o profeta fala que do Deus verdadeiro e do falso. Do verdadeiro e do falso. E ele diz assim, as pessoas trazem prata estendida de Tarsis, traz ouro de Ufaz, pega o artífice, pega as mãos do fundidor, fazem suas vestes de azul, celeste, púrpura, fazem obras de sábios, que são todos eles. Está falando dos deuses, feitos por mãos humanas, que as pessoas pegam ouro, prata, pedra e fazem deuses, e invocam a eles, e pedem a eles, e buscam a eles para fazer milagre na vida deles. Mas sabe o que o profeta Jeremias fala? Ele fala o seguinte, mas o Deus verdadeiro, mas o Senhor Deus é verdade. Ou seja, o verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, esse é o verdadeiro. O Senhor Deus, Ele é a verdade. Ele é o mesmo, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, o Criador dos céus e da terra. Agora ele fala, o seu furor treme a terra. As nações não podem suportar a sua indignação. Esse Deus verdadeiro, que é verdade, vivo e eterno, o seu furor faz tremer a terra. Deus abala a terra, queridos. Deus abala a terra quando Ele age, quando Ele fala com o homem. Ele abala a terra. A Bíblia diz que Deus, no seu furor, a terra treme. A Bíblia diz que Deus indignado, as nações não podem suportar a indignação, a ira de Deus. E a Bíblia diz assim lhe direis, Deus está dizendo, digam para o povo desse mundo, digam para eles, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão de debaixo do céu. Queridos, os deuses que não fizeram a terra e o céu desaparecerão de debaixo do céu e de debaixo da terra. Eles são falsos, eles não são verdadeiros. O Deus que você invoca, o Deus que você acredita, é o que criou os céus e terra, é o que criou tudo que existe, inclusive eu e você. Se é esse, é o verdadeiro, você está certo. Se você está invocando um outro Deus que não é esse, você está invocando o falso. Esses outros, Deus está dizendo que eles vão desaparecer de debaixo do céu e debaixo da terra. E aí a Bíblia diz, o verdadeiro fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estende os céus, fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra, e ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Querido, o verdadeiro criou todas as coisas, o verdadeiro criou a natureza, e é ele que opera a natureza. Não chovem sem a ação de Deus, não há relâmpagos sem a ação de Deus, não há trovão sem a ação de Deus, não há chuva sem a ação de Deus. Querido, tudo que existe, existe pela criação de Deus e existe pelo mover diário de Deus. Você acredita no falso ou no verdadeiro?
Os deuses desse mundo dizem que não existe verdadeiro. Os deuses desse mundo dizem que o próprio ser humano pode ser Deus, ou então eles criam seres que eles dizem que pode ser Deus. Mas Deus está dizendo que os deuses que não fizeram céu e terra vão desaparecer de debaixo do céu e debaixo da terra. Qual Deus que você acredita? O falso ou o verdadeiro? Pois bem, mas o verdadeiro, veja, você viu o que ele faz aí? Eu já li no Jeremias capítulo 10, 9 a 13, o que ele faz? Ele criou tudo, incluindo a natureza. Ele faz chover, ele troveja, ele faz coisas espantosas que as nações tremem. Coronavírus e muitas outras pestes que já têm vindo para o planeta e outras que virão. É a mão de Deus, é Deus falando com o planeta. É Deus falando com o planeta. Olha o salmista no Salmo 66. Salmo 66 diz assim: Deus é terrível. Pela sua obra, Deus é terrível, pela grandeza do seu poder. Se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará, e toda a terra te cantará louvores. Senhor, vinde e vede as obras de Deus. Ele é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Ele converteu o mar em terra seca. Onde é que ele fez isso? Lá com o povo de Israel no Egito. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé e ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Olha aqui, ó, Deus domina pelo seu poder. Eu e você precisa do poder de Deus, porque Deus opera todas as coisas pelo seu poder. E Ele está disponibilizando para mim e para você o seu poder, para que a gente possa operar o seu poder na terra. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Não se exaltem, porque os olhos de Deus estão sobre todas as nações e Ele domina sobre todo o planeta. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a sua voz, a voz de louvor. Está aí o salmista descrevendo o poder de Deus. Se você for estudar a história do povo de Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, o povo de Deus no deserto, o povo de Deus no Egito, Deus mandando Moisés para libertá-lo, as manifestações do poder de Deus no Egito, as 10 pragas no Egito, a manifestação do poder de Deus no deserto, a manifestação do poder de Deus na terra de Canaã, tirando nações e entregando ao povo de Deus, e as manifestações do poder de Deus com o seu povo até hoje. Você vai ver um Deus tremendo, operando coisas tremendas. E a Bíblia diz em Êxodo 13, 21, que Deus, quando conduziu o povo no deserto, na frente, adiante do povo, Deus ia caminhando numa coluna de nuvem. Ele ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo para alumiar, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Queridos, isso é Deus. De noite, de dia, nuvem, para que o sol não molestasse a eles. Deus caminhando na coluna de nuvem, fazendo sombra. E de noite, Deus caminhando numa coluna de fogo para iluminar, para que eles pudessem caminhar. Queridos, quando você olha para o céu e vê o sol, é a manifestação do poder de Deus, dando luz e dando calor durante o dia. Quando você vê a lua e as estrelas durante a noite, é a manifestação do poder de Deus. Tudo isso é a manifestação da glória de Deus. Mas, queridos, vamos ver um pouquinho da manifestação do poder de Deus no Velho Testamento? Você já deve ter lido sobre a manifestação do poder de Deus na vida do profeta Elias e do profeta Eliseu. Sim ou não? Se você não leu, está na hora de você ler, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, fala da manifestação do poder de Deus na vida do profeta Elias. Na vida do profeta Elias. E o que acontece no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6? Acontece que o povo de Deus estava tão rebelde, servindo e adorando
abandonou Deus, abandonou a igreja, abandonou o templo e foram adorar os deuses estranhos, os deuses das nações, os deuses de prata, os deuses de pedra, de bronze. E Deus estava indignado. E Deus usa o profeta Elias. E Elias ora. E sabe o que acontece? Elias ora e para de chover por 3 anos e meio. O poder de Deus se manifesta. E Deus faz cessar a chuva na terra de Israel por 3 anos e meio. E Deus faz mais ainda. Deus manda, e daí Elias é perseguido. E Deus manda Elias esconder no monte. Porque o rei de Israel, quando a seca começou a destruir tudo, matar animal, as pessoas começaram a morrer de fome e ficava indignado e começou a se indignar contra o rei Acabe. Ele soube que tinha sido o profeta Elias que tinha dado uma palavra de ordem dizendo que não era para chover por 3 anos e meio. E ele se indigna e manda procurar Elias para matá-lo. E Deus fala para Elias que ele se escondesse, fugisse e se escondesse no deserto, numa montanha. E Deus dá ordem aos corvos para que fossem alimentar Elias no deserto. Vamos ler esse texto para que você veja a palavra de Deus e a manifestação do poder de Deus e você tenha a sua fé aumentada. Elias, o tisbita, morador de Gileade, isso está em 1 Reis 17, 1-6. Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse ao rei Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos não vai ter nem orvalho, nem chuva, não vai haver, senão segundo a minha palavra. Queridos, era assim os homens de Deus. Eles executavam o poder de Deus dando uma ordem. Ô Acabe, eu estou dizendo para você que nos próximos anos não vai haver chuva e nem orvalho, Acabe. Senão segundo a minha palavra. Só vai chover, Acabe, quando eu mandar chover. Eu estou dando uma ordem para não chover e só vai chover quando eu der uma ordem para chover. Queridos, isso é exercer o poder de Deus. Isso é carregar o poder de Deus. Mas muitos dizem, não, mas isso foi no passado. Queridos, o que Tiago diz? Tiago diz assim, lá em Tiago, nós vamos ler esse texto daqui a pouco. O apóstolo Tiago diz assim no Novo Testamento, Elias era homem sujeito aos mesmos pecados, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Sujeito a homem igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos pecados, e orou para não chover, e não choveu por 3 anos e meio, e depois orou para chover, e choveu. Então, hoje não se opera o poder de Deus por causa da incredulidade. A incredulidade que tomou conta da igreja, que tomou conta da liderança, que tomou conta de grande parte dos pastores e da liderança da igreja no Brasil. Ah, isso aqui é bonito, mas Deus fez no passado. Hoje Deus não faz mais. Não faz porque o poder de Deus opera com quem crê. O poder de Deus opera com quem crê. Então, queridos, olha que coisa tremenda. Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Acabe. Eu estou dizendo que não vai chover por 3 anos e meio. Não vai ter orvalho nem chuva. Só vai chover quando eu der ordem de novo. Queridos, isso é autoridade. Isso é poder. Mas, sobretudo, isso é fé. Isso é fé. Como é que Elias sabia que Deus ia atender sua oração? Como é que Elias sabia que o poder de Deus ia operar desse jeito? Elias cria no Deus que ele servia. Elias cria que o poder de Deus estava sobre a vida dele. E ele exerceu o poder. Se o poder está sobre mim, eu vou exercer o poder. Eu vou executar. Eu vou dar ordem. Nós oramos muito, mas nós acreditamos pouco. Oramos tanto pelos enfermos. Oramos tanto por tantas coisas. Queridos, se você acompanhar o ministério de Jesus, você não vai ver Jesus orando por pessoas raramente. Nem Lázaro para ressuscitar. Jesus apenas levanta os olhos dos céus e diz, Deus, Pai, eu te agradeço porque sempre tu me ouves. E olha e volta os olhos para o
para o túmulo e fala para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Jesus orava muito, mas Jesus orava durante a noite. Jesus passava horas e noites na presença de Deus. Mas quando ele ia ministrar, quando ele ia pregar o evangelho, Jesus não orava, Jesus operava o poder de Deus. O problema nosso é que a gente não ora, ou ora pouco, não acredita. Então não tem como operar o poder de Deus. Não tem como, querido. Jesus orava muito. Jesus, que era Deus, ele orava muito. Ele ficava na presença de Deus durante a noite. Nós oramos muito pouco. Nós só vamos operar o poder de Deus quando a gente aprender que nós temos que desenvolver uma vida de relacionamento com Deus e de oração. Quando a gente entender que nós temos que gastar horas com Deus. Aí na hora que precisar manifestar o poder de Deus, vai manifestar o poder de Deus. Então, Elias chega e fala para o rei Acabe, olha, o rei, não vai chover durante 3 anos e meio. E sabe o que aconteceu? Depois disso veio a palavra do Senhor e disse para Elias, Elias, vai embora daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está nas margens do Jordão. Esconde, porque o Acabe e a Jezabel vai mandar matar você. Esconde lá, vai esconder, senão você vai morrer. E lá, hás de ser que lá beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Eu tenho ordenado, Deus dizendo, aos corvos que lá te sustentem. Deus mandou os corvos levar comida para ele. E olha o que a Bíblia diz. E Elias fiz, pois, conforme a palavra do Senhor. Ele fez, ele obedeceu e fugiu, foi lá para o monte, lá para a beira do Jordão. E habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do rio Jordão. E diz a Bíblia, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Querido, que coisa extraordinária. Deus mandava e o corvo levava, os corvos levavam pão e carne pela manhã e pão e carne à tarde pela noite. Onde é que os corvos achavam pão e carne para levar? Mas a Bíblia diz que os corvos levavam pão e carne para Elias no deserto. Não foi assim com o povo no deserto? Deus não sustentou 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto, mandando o maná para eles todos os dias e mandando até carne, animais, para que eles matassem e comessem? Queridos, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós dizemos que servimos. Mas qual a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Você acredita que Deus pode sustentar você em qualquer situação? Qualquer situação Deus pode sustentar a mim e a você? Você acredita no Deus da Bíblia? Você acredita que Deus pode levantar até os corvos, os animais, para sustentar os seus filhos? Você crê no Deus da Bíblia? Ou você anda ansioso querendo resolver os seus problemas com a força do seu braço? Mais um texto da Bíblia. A manifestação do poder de Deus agora, através de Elias, no capítulo 17, agora a partir do versículo 10, eu li o 17 de 1 a 6, agora o 17 de 10 em diante, de 10 a 16, agora a manifestação do poder de Deus na vida de Elias e através de Elias, multiplicando o azeite para uma viúva que estava desesperada, uma viúva esposa de profetas, e o profeta, o marido dela morreu e deixou ela, ele estava endividado, devendo um monte de dinheiro para credores, e ele morreu, e o credor chegou para ela e falou, eu quero que você venda os seus filhos, os seus 2 filhos como escravo para pagar a conta, já que você não consegue pagar, eu quero os seus 2 filhos vendidos como escravo, e eles vão ser escravos para o resto da vida, para pagar a conta que seu marido não pagou. Veja o que diz a Bíblia. Então se levantou Elias e foi a Sarepta, e chegando à cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele chamou e disse, traze-me uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, a água, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor, que eu não tenho senão
um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, e eu trouxe uns cavacos aqui para que eu faça um bolo e eu e o meu filho comamos e morramos. Queridos, perdão, o que eu estou falando aqui não é o azeite da viúva, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Aqui é o azeite da viúva, mas não da viúva endividada. Aqui é o azeite da mulher que, em razão da fome que estava tendo no país de Israel, por causa da oração de Eliseu, que não chovia, tinha acabado tudo o alimento, não tinha mais azeite, não tinha mais pão, não tinha mais comida. E a mulher, Elias se depara com essa mulher nessa cidade e pede um pouco de água para ela e pede um pouco de pão. E a mulher disse, olha, eu não tenho, o que eu tenho aqui é um resto de azeite, de pão e de trigo, vou fazer um bolo para comer com meu filho, é a última coisa, a gente vai comer e depois a gente vai morrer, como os outros que estão morrendo aí de fome, porque não tem mais o que comer. E sabe o que Elias diz para ela? E disse Elias, não temas, vai e faz conforme a minha palavra. Faz primeiro um bolo para mim e traz-me, e depois farás um para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor manda a chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Elias. Queridos e queridas, isso aqui é a manifestação do poder de Deus. Mais uma vez, a manifestação do poder de Deus através da vida do profeta Elias. Ele chega com fome e com sede, pede água e comida para a mulher. A mulher diz, Elias, profeta, eu não tenho como. Eu estou com um restinho de trigo aqui, de azeite, a conta de fazer uma comida, um bolo, para mim e para o meu filho. A gente vai comer. E depois, não sei o que vai acontecer, nós vamos morrer de fome. Não tem mais nada. E Elias diz, não temas. Vai, faz um bolo primeiro para mim. Presta atenção o que é fé. Você acreditaria? Irmão, irmã, você aí na sua casa, você está com comida para fazer apenas uma refeição. E chega um homem de Deus na sua casa e fala, ó, faz primeiro um para mim, traz para mim. E depois você vai fazer para você. Porque Deus está dizendo que não vai faltar o azeite na botija e nem a farinha. O azeite não vai acabar da botija e nem a farinha não vai se acabar da panela. A farinha não vai acabar da panela e nem o azeite da botija. Assim diz o Senhor. Queridos, você faria? Você obedeceria? Você entendeu o que é fé? Fé é obedecer a palavra de Deus, sem ver o que vai acontecer. É acreditar no impossível, é acreditar no invisível. Queridos, o problema nosso é que nós queremos ver para crer. Não vai acontecer, nós teremos que crer para ver. A mulher obedeceu, ela obedeceu a palavra do profeta. Olha o que diz a Bíblia. E ela fez conforme a palavra de Elias. E sabe o que aconteceu? O profeta Elias que ficou ali, a família dela, por muitos dias, até vir chuva e produzir. Sabe por quê, querido? Porque diz a Bíblia, da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou. Deus multiplicou. Meu querido, minha querida, esse é o Deus da Bíblia. É esse poder que eu e você estamos sendo desafiados a conhecer, a crer, a buscar e a apropriar para as nossas vidas. Nós estamos vivendo dias difíceis. Você não sabe o que vem pela frente. Aqui em São Paulo mesmo nós estamos com 7 meses de seca, ou 8 meses de seca. Choveu aqui no mês de fevereiro, chuva mesmo para valer. Queridos, nós não sabemos o que vem pela frente. Nós já passamos nesse ano por uma pandemia, mas nós não sabemos o que vem pela frente.
Se eu e você não aprender, não conhecer o poder de Deus, não crer e não aprender a usar o poder de Deus, nós podemos perecer, queridos. Se nossos olhos não estiverem voltados para o Deus da Bíblia, se nós não voltarmos o nosso olhar para o Deus da Bíblia, o que fez a ciência até agora por essa pandemia? Nada. O que fez o conhecimento humano? O que fez as tecnologias até agora? Nada. Morreram milhares de pessoas. E se Deus não tivesse tido misericórdia, se esse vírus se espalha, poderia ter morrido todo mundo. E o que vem pela frente? Quando é que nós vamos aprender a crer no Deus da Bíblia? A mulher creu. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu. Não faltou a farinha da panela. E não acabou o azeite da botija. Você crê no poder de Deus? Você conhece o poder de Deus? Você crê que o mesmo que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje? Você acredita? Mais um texto. Agora, depois dos 3 anos e meio de seca, Deus manda Elias convocar o povo de Israel para um grande desafio de mostrar para eles o Deus verdadeiro. O povo tinha abandonado o verdadeiro e tinha ido seguir o falso. E no capítulo 18 de 1 Reis, o capítulo seguinte ao que eu estava, conta a história aí de Deus mandando o profeta Elias fazer um grande desafio. Chamar o povo para um grande desafio. Primeiro, chamar os profetas de Baal, fazer vários altares, fazer vários altares, colocar lenha, colocar água em volta do altar, colocar lenha, e que eles orassem aos deuses deles, os deuses que eles acreditavam, e o Deus que respondesse com fogo, queimando o sacrifício do altar e queimando a lenha, era o Deus, era o verdadeiro. E a Bíblia diz que o Acabe e os deuses e os profetas de Baal, mais de 400 ou 450 profetas, fizeram vários altares e clamaram aos deuses deles o dia todo. Clamaram, se retalhavam com lanças, com faca, pedindo que o Baal respondesse. E a Bíblia diz que o Baal não respondeu. E o dia passou e o Baal não respondeu. E Elias agora fala para eles, agora eu vou orar ao Deus verdadeiro. Mas Elias mandou complicar mais a situação. Elias mandou fazer vários regos, buracos em volta do altar, encher de água. E Elias clama a Deus. E o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta. Desce fogo do céu, destrói o holocausto e lambe a água do altar. Vamos ler o texto? 1 Reis 18, 36 a 40. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o coração deles para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava em volta. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E disse-lhes, lançai mãos dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Queridos, mais uma manifestação do poder de Deus, descendo fogo, para mostrar que o Deus verdadeiro existe. Você está disposto, nesses dias de tanta incredulidade, desafiar essa geração, para mostrar para eles que existe o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra? Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família,
nós estamos dispostos a buscar o poder de Deus, para demonstrar o poder de Deus para essa geração perdida, corrupta? Estamos dispostos? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9 e 10, lá diz que vós sois geração eleita, povo santo, nação santa, povo escolhido, para que anuncieis o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, minha querida, você está consciente de que precisamos levar para essa geração um Deus vivo, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, um Deus que opera maravilhas, um Deus que opera milagres, um Deus verdadeiro? Você está disposto a mostrar o verdadeiro? Você está disposto a viver a experiência com o verdadeiro? O que você conhece de Deus? O que Deus já fez na sua vida? O que você pode contar para as pessoas de Deus na sua vida? Quais os milagres que Deus está fazendo na sua vida? Ou sua vida é uma vida arruinada, desgraçada, miserável, como das pessoas lá de fora? Que as pessoas vão olhar para você e para sua família e vai dizer assim, esse Deus que ele está pregando aí, eu não quero não. Olha como é que ele vive. Olha que vida arruinada, vida financeira arruinada, pedindo ajuda, dependendo das pessoas. Queridos, lá em Deuteronômio a Bíblia diz que se vocês forem obedientes à minha voz, vocês vão ter para emprestar para muitas nações, mas vocês não vão tomar emprestado. Queridos, Deus falou forte comigo há 22 anos atrás, quando eu estava vivendo uma vida arruinada financeiramente, tinha perdido tudo, uma vida destruída, e esse texto falou muito comigo. Olha, se você for obediente à minha palavra, você vai ter para emprestar para muitas pessoas e você não vai precisar tomar emprestado de ninguém, porque eu vou abençoar a sua vida. Queridos, sabe por que a gente vive uma vida miserável? Porque a gente deixa de acreditar em Deus, buscar Deus, esperar a manifestação do poder de Deus e a gente quer ajudar Deus. Eu quis ajudar Deus, eu queria a bênção de Deus na minha vida. Eu orava pelas bênçãos de Deus na minha vida há 25 anos atrás. E eu saí montando empresa, fazendo empréstimo em banco, comprando máquinas e mais máquinas para ganhar dinheiro, sem esperar o mover de Deus, sem esperar a manifestação do poder de Deus. Sendo que lá está escrito, quem caminha comigo não vai emprestar nada de ninguém, vai ter para emprestar. Tu não vai tomar emprestado, tu vai ter para emprestar. Eu vou colocar vocês como cabeça e não como cauda. Meu querido, você tem vivido uma vida de cristão vitorioso ou uma vida de cristão derrotado? Como é que está a sua vida financeira? Quem sabe o problema no casamento é um problema sério. A minha vida financeira foi um desastre, porque até o casamento acabou. A vida financeira, querido, se a gente não cuidar, vai levar a uma miséria espiritual, a uma miséria material tão grande que filhos e esposa vão embora. Ninguém vai querer caminhar com uma família fracassada. Queridos, o que você conhece do poder de Deus? Quando eu olhei para esse texto da Bíblia, eu disse, Deus, eu disse, Senhor, eu fiz tudo errado, agora eu quero começar certo. Eu não vou pegar mais nada emprestado. Eu vou para a tua presença. Eu fiz uma agenda, escrevi, coloquei diante de Deus o que eu precisava. Precisava pagar minhas contas, precisava resolver minha situação financeira e precisava da bênção de Deus. Queridos, eu vi o milagre de Deus acontecer na minha vida. Eu tenho visto. Uma pessoa que chegou aqui há 22 anos atrás sem nada, endividado, com a vida toda arruinada, só com a roupa do corpo. Deus abriu portas, Deus operou o seu poder, Deus fez milagres e eu pude pagar as minhas contas, todas as minhas contas, e eu pude reconstruir a minha vida. E hoje, Deus me deu tantas coisas maravilhosas que eu nem mereço, mas eu aprendi a andar com Deus, a obedecer a palavra de Deus,
a crer na palavra de Deus, a esperar Deus agir por mim, a esperar a manifestação do poder de Deus, a gastar tempo com Deus. Meu querido, minha querida, a gente para por aqui. Eu não termino esse texto hoje. Eu não termino esse assunto. Ainda tem muita coisa para falar sobre o poder de Deus para você. Ainda tem muita coisa. Ainda vou falar sobre o poder de Deus na vida de Elias. Vou falar sobre o poder de Deus na vida de Eliseu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que esses textos de hoje, essas experiências de hoje, já vai aumentar a sua fé, já vai desafiar você aí para crer e para buscar o poder de Deus na sua vida. Então, querido, que Deus tenha desafiado você nesta manhã, aí onde você está, a conhecer o poder de Deus, a buscar o poder de Deus e a crer no poder de Deus. Ele só vai se manifestar se você crer. O poder de Deus pode manifestar em questão de segundo, e o poder de Deus pode levar anos para se manifestar na sua vida. E muita gente perde a bênção porque quer as coisas da noite para o dia. Abraão quis ajudar Deus porque estava demorando muito milagre, a promessa de Deus na vida dele. Demorou 25 anos para concretizar a promessa de Deus na vida dele. Ele quis ajudar Deus, arrumou um filho lá que não era do propósito de Deus, só deu problema e dá problema para a nação de Israel até hoje. Queridos, o filho de Abraão veio na época, no momento que Deus prometeu. Deus tem o tempo dele. Mas você tem que crer que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Queridos, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus na minha vida, levou 2 décadas. Mas desde o começo que eu comecei a andar com Deus, eu já vi o começar do agir de Deus. Eu vi a manifestação do poder de Deus em coisas pequenas, e depois em coisas grandes. Quando você começa a crer e buscar o poder de Deus, você já vai ver a manifestação do poder de Deus em coisas pequenas na sua vida, na sua família, na sua casa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. O Senhor nos desafia a conhecer o Teu poder, a crer no Teu poder e buscar o Teu poder para as nossas vidas. É a primeira arma que o Senhor coloca dentre várias armas para sermos vencedores aqui nessa terra. Eu oro pelo meu irmão, pelo meu amigo, pela minha irmã, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Toca nesse coração. E eu peço também, Senhor, manifesta o Teu poder nessa família. Se essa família está passando por problema de enfermidade, eu te peço agora, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus verdadeiro, manifesta o Teu poder agora nessa família. Leva a cura agora em nome de Jesus. Bane com essa enfermidade, bane com essa doença, bane com este mal, bane com essa obra do diabo. Senhor, se Satanás está agindo nesse lar, bote em retirada esses demônios. Eu ordeno agora em nome de Jesus, Satanás, sai dessa casa, sai desse casamento, sai dessa família, sai dessa empresa, sai dos negócios dessa pessoa. No nome de Jesus, eu estou te dando uma ordem, saia, vai embora, doença vai embora em nome de Jesus Cristo, enfermidade, saia dessa pessoa em nome de Jesus, doença maligna, doença nos ossos, doença no corpo, doença no espírito, doença na alma, doença no sangue, doença nos ossos, doença nos nervos, doença no coração, doença na cabeça, seja onde for, em nome de Jesus, saia, desapareça, vá embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, eu ordeno a manifestação do poder de Deus nesta família, neste lar, nessa vida, em nome de Jesus. Abre as portas do trabalho, abre as portas financeiras dessa família, Senhor, coloca um basta, um cessar nessa miséria, nesse sofrimento, em nome de Jesus, que cesse o sofrimento, que cesse a dor, que cesse a miséria, que cesse a fome, que cesse a pobreza, e que a glória de Deus, e que as riquezas de Deus, e que a graça de Deus, e que as bênçãos de Deus seja sobre esta família, sobre este lar, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe você.